Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês qual é a melhor época do ano para ganhar dinheiro com hortaliças. Meu nome é Fábio, eu sou aqui do Sítio Morro Agudo, distribuidor e produtor de hortaliças aqui no estado do Rio de Janeiro. Então pessoal, hoje eu estou aqui na parte aberta aqui do nosso sítio aqui, nossa família produz aqui, e eu vou abordar no vídeo de hoje porque o verão é uma época do ano que é a melhor oportunidade de se ganhar dinheiro para o produtor rural, que aumenta a demanda do mercado, né, e prejudica um pouco a nossa capacidade produtiva em decorrência das chuvas, do calor. Então eu vou estar mostrando para vocês isso no vídeo de hoje. Hoje aqui é dia 22 de janeiro, a gente está bem no meio do verão, e a gente é daqui da região serrana do Rio, né? Então hoje está um dia bem típico do verão. Olha só como que está ele fora. Até me escondi aqui na estufa por causa da chuva. Olha só, esse tempo, essa chuvisqueirinha já está uns 4 dias assim, não tem muito sol, então acontece muito aqui com a gente isso. Ou é isso, esse tempo mais ameno e com essa chuvazinha, com essa chuva pegadeira, ou é como estava uma semana atrás, um calor extremo, aqui na estufa estava batendo 40 graus, ficou uns 15 dias sem chover, então isso afeta muito a produtividade aqui. E é bem recorrente esse tipo de clima aqui. Calor extremo durante um período de uma semana, 15 dias, aí dá aquelas chuvas fortes, geralmente chuvas que prejudicam algumas lavouras em parte mais baixa, dá enchente, tem todos esses problemas que a gente tem aqui na região serrana. A gente teve uma tragédia bem grande aqui em 2011 e áreas mais baixas, realmente aqui quando chove muito acaba alagando. Geralmente as áreas mais baixas são onde as pessoas produzem, então sempre afeta um pouco a produção essas chuvas mais fortes. E além disso tem esses períodos assim, com essa chuva mais fraquinha, mas porém se trabalhando com ela por uma semana, 10 dias de chuva. Então acaba afetando muito. Então o nosso clima acaba sendo dessa forma basicamente o verão inteiro. Chega ali final de novembro, já começa desse tipo de chuva e a gente vai até abril. Então eu gosto de falar que o nosso verão aqui é de novembro a abril, porque tem essas intempéries que atrapalham na nossa produção. Passando de abril já começa a ficar um clima mais de inverno, começa a melhorar esse quesito. Mas é por causa dessas dificuldades na produção que o verão se torna uma época bem estratégica para o produtor. Bom pessoal, além do problema do clima, que vai diminuir um pouco a oferta ou prejudicar a previsão de oferta, depois eu vou explicar por que prejudica a previsão de oferta, a gente tem, como a gente é daqui da região serrana do Rio, o principal mercado que a gente atende é o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro no verão, ele tem um aumento da demanda por causa do turismo, das pessoas que vão para o Rio, está mais calor, as pessoas saem mais de casa, as pessoas comem mais saladas. Então é uma época do ano que aumenta bastante a, a demanda desses produtos. Então junta a fome com a vontade de comer, porque diminui a oferta, prejudica a previsão de oferta e acaba aumentando a demanda. Então provavelmente os produtos tendem a se valorizar. Porém, quando você pegar certos produtos, não é a mesma coisa. Então vou estar falando para vocês um pouco dos produtos que costumam melhorar um pouco de preço e geralmente dá uma produção estratégica para você ter mais lucro. Então, por exemplo, a alface, o pessoal gosta de plantar bastante alface no verão, porque é um produto mais resistente para você plantar, ele não se afeta tanto pela chuva quanto certos produtos e acaba que você, com um consumo maior, você tem mais facilidade para vender. Então é um produto que, se chover bastante, tiver algum problema na produção dele e você conseguir produzir, com certeza vai ser um produto que vai aumentar de preço. Então o pessoal geralmente investe bastante nisso. A gente, por exemplo, aqui no sítio, a gente produz a mini alface. Então chega nessa época agora, a gente dobra a produção para conseguir atender a demanda. E quando se encaminha para o inverno, a gente corta quase que pela metade a produção para não sobrar demais. E você acaba colhendo alface um pouco menor,
um pouco, ela vai durar menos tempo na banca, então você acaba que tem um consumo maior desse tipo. E todas as outras coisas que se afetam muito pela chuva, por exemplo, o coentro é um produto que se afeta muito pela chuva, que no inverno ele não vale nada de preço, vende barato, tem dificuldade para vender. Chega no verão, começa a chover, ele começa a se afetar, rapidamente é um produto que vai dar dinheiro. Então se você apostar na produção desses produtos no verão, ele vai melhorar de preço, porém você vai ter mais dificuldade para colher. Então você tem que ter mais cuidado em cima desses produtos. Aqui no nosso caso, a gente não planta tanto desses produtos diferenciados. Meu tio até planta um pouco de coentro às vezes, mas não é o nosso foco. Mas eu também gosto de produzir aqui a pimenta no verão. Por quê? Nas áreas quentes, o pessoal produz pimenta aqui em volta que fornece pra gente, começa a ter muito problema com muito calor, com muita chuva, dá muita doença. E no nosso clima para pimenta no verão, ele é um clima melhor para trabalhar com ela, porque ele tá calor, tá um pouco mais calor, ela se desenvolve melhor. Precisa ter que tomar alguns cuidados com doença por causa da umidade. E como eu tenho problema em volta com os produtores de lugar mais quente, falta pimenta um pouco pra gente, e eu trabalho com a pimenta de maior qualidade que a gente produz aqui. Então provavelmente todo verão a gente produz pimenta, porque o preço se mantém o mesmo, até um pouco mais barato, mas eu tenho uma mercadoria de qualidade para oferecer para meus clientes que compram o ano todo. E além disso, tem outros produtos que não tem tanto resultado assim no inverno. A gente tem a nossa produção de ervas, tomilho, sálvia, manjericão, esse tipo de produto. Ele chega no verão, ele tem muita facilidade para produzir. Apesar da chuva, apesar da umidade, ele não se afeta tanto com isso. Então cai muita demanda. Então no verão geralmente é uma época da gente travar um pouco a produção, renovar um pouco, para poder diminuir a oferta e não sobrar com tanta mercadoria. Então se você for puxando, tem várias, a parte de verdura, hortaliças, geralmente vai se afetar com o verão e vai ter uma vantagem de poder dar mais dinheiro. Se você tiver estufa livre, algo do tipo, no verão vale a pena produzir esse tipo de produto, porque você vai conseguir uma colheita boa no momento que ninguém está conseguindo. Então é uma ótima pedida essa parte de hortaliça, que não são tão resistentes à chuva no verão. Parece até que é uma ironia falando que tem que produzir o que é ruim de produzir, mas no final das contas é o que você vai tomar um pouco mais de risco, mas vai te trazer mais resultado. Então pessoal, com todos esses problemas no clima que a gente tem, a gente pode pegar estratégias para diminuir essas consequências dessa excesso de umidade e excesso de chuva. Um deles que a gente gosta muito de usar aqui é o malte. A gente usa até aqui nas estufas. Eu estou tentando gravar aqui porque lá fora está chovendo. Mas a gente usa nas alfaces que a gente planta para o lado de fora, porque ela ajuda muito na parte de não respingar a terra na alface. Porque ela chove, aí respinga na alface ali, na folha, acaba afetando, dando alguma bactéria, machuca um pouquinho, entra algum patógeno ali. E aqui ajuda muito na hora que chove, quando chove muito, a água escorre. 90% da água vai escorrer para o rio, para coisa que evita o excesso de umidade na raiz da planta. Então o malte ajuda muito nessa parte do verão. Outra coisa que a gente usa também é ter bastante controle das irrigação, porque por exemplo, dentro da estufa a gente não pode molhar demais no verão por causa da umidade, mas também não pode deixar passar sede. Então a gente tem a irrigação tanto pelo gotejamento quanto pela bailarina para refrescar na hora que está mais quente, que vai ajudar muito nesse quesito. E tem que estar sempre olhando a lavoura, evitar ervas daninhas que também vão afetar, vão ajudar a dar mais doença, vão ajudar a melar, usar fungicidas, usar controle químico para poder evitar esse tipo de doença. E a pessoa vai ter que trabalhar mais, vai ter que estar mais em cima do produto para conseguir um produto bom. E se a pessoa trabalhar bem, ela vai ter uma lucratividade maior em questão do preço do produto. Então é uma ótima oportunidade, mas que com certeza precisa de muito trabalho para poder dar resultado. Então pessoal, concluindo aqui o vídeo, em conclusão o verão ele se torna bem ambíguo de dois lados, vamos dizer assim, para o produtor. E também depende muito do clima no verão, porque se chover muito, você vai ter mais dificuldade para produzir, mas só assim que vai dar dinheiro. Se chover pouco, você vai ter mais facilidade, porém a mercadoria vai estar barata.
E como mercadoria, a hortaliça varia muito de preço, isso vai afetar muito na sua margem no final. E como eu falei no vídeo, né, a gente tem que escolher as melhores lavouras para plantar, tentar mesclar alguma coisa que seja mais fácil, uma coisa que seja mais difícil de colher, ter um mix de produção ali para não ter problema de perder tudo ou algo do tipo, ter um cuidado mais excessivo, ficar mais em cima da lavoura para não ter problema de doenças, evitar o máximo possível, ter o mínimo de perca possível, para no final você conseguir um resultado melhor do que em outras épocas do ano. Então é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje abordei esse tema. Quem puder aí tiver alguma outro tipo de lavoura que gosta de plantar no verão ou em outras regiões, como que funciona o verão na sua região, comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. A gente está voltando agora, voltar a falar dos cogumelos, mas vou estar abordando aqui os assuntos de forma mais geral para passar para vocês como é ser um pequeno produtor e distribuidor aqui no Rio de Janeiro.